paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você. Nesse trimestre, estamos estudando um tema muito especial que faz parte da corrente sistemática. Estamos estudando sobre a doutrina da igreja, a igreja, o corpo de Cristo, para essa classe. É claro que estamos estudando uma doutrina e, a partir dessa perspectiva, estamos estudando aspectos teóricos e teológicos, detalhando essa doutrina para os nossos alunos. E o tema da aula de hoje, lição de número 3, é um tema muito especial. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: os símbolos da igreja nas Escrituras. Vamos compreender que essa igreja, a noiva de Cristo, também possui símbolos. E vamos tentar apresentar para vocês esses símbolos para que você possa apresentar aos teus alunos em sala de aula. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais pessoas para Cristo. Por favor, também deixe aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, porque com isso você ajuda a gente a propagar o Evangelho. A gente está com uma ferramenta muito especial também, é o Facilita EBD, o nosso site, onde você pode encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Recursos especiais que podem dinamizar a tua administração, como o curso de treinamento para professores da EBD. Vale a pena você dar uma olhada nesse material também. A nossa aula de hoje é muito especial. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e discipulado, e adolescentes vencedores também, além do que pré-adolescentes. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3, os símbolos da igreja nas Escrituras. Como já disse a você, estamos estudando uma doutrina sistemática, uma doutrina conhecida como doutrina da igreja, eclesiologia. E é muito importante você ter em mente que estamos trabalhando essa doutrina em sala de aula. Como estamos fazendo durante esse trimestre, a pedido de vários alunos, estamos também apresentando algumas indicações bibliográficas, alguns textos que podem te ajudar na edificação da tua ministração. E é claro que eu quero indicar para vocês algumas bases teóricas, quais fiz a leitura, que podem te ajudar muito nessa ministração. Um texto que eu quero indicar para você é esse daqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, e é um material espetacular, organizado e escrito aí pelo pastor Ezequiel Soares, e eu acredito que vai te ajudar muito nessa ministração, porque aqui nós vamos encontrar artigos voltados para a doutrina da igreja, onde também vamos estudar sobre esses símbolos aqui. Então, se você tem esse material, isso vai te ajudar muito nessa ministração. Outro material, outro texto que eu quero indicar para você é um texto da editora Fiel, o que é uma igreja saudável. Esse material é espetacular e pode te ajudar a ter uma visão ainda melhor sobre esse tema, doutrina da igreja, na linguagem prática, no dia a dia da igreja. Isso vai te ajudar a ter uma compreensão muito boa sobre esses argumentos que vamos trazer hoje para você. E outro material que eu quero te indicar também é um texto sensacional, Igrejas que Transformam o Brasil, da editora Mundo Cristão. Amei esse material e eu acredito que pode te ajudar. Esses textos você pode encontrar aí em diversos sites na internet para a tua edificação em Jesus. O nosso objetivo da aula de hoje é justamente trabalhar com você os símbolos da igreja. Quais são esses símbolos? Mas antes de tudo, a gente precisa apresentar algumas bases bíblicas. E eu quero apresentar o versículo introdutório que está aí na nossa lição. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vale a pena você ler esse texto bíblico com os teus alunos, esse versículo introdutório que a nossa lição apresenta.
A nossa leitura bíblica em classe, da aula de hoje, da lição de número 3, está no seguinte endereço. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 27, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Lembre-se que estamos estudando a doutrina sistemática, a doutrina da igreja, e hoje nós vamos compreender a respeito desses símbolos da igreja. Quais são os símbolos que a igreja possui? A igreja é apelidada na Bíblia de noiva do Cordeiro. A igreja é apelidada na Bíblia, como nós já acabamos de ler, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. E dentre esses símbolos, nós vamos encontrar vários que podem abrir um leque assim poderoso para a tua ministração. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na IBD. A igreja é simbolizada como a noiva de Cristo. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Dentro das Escrituras, o principal símbolo da igreja é o símbolo da noiva. Mas antes de entrarmos nesse símbolo, nós precisamos compreender exatamente, retornando essa compreensão, sobre qual o significado do termo igreja, eclésia no grego. É chamados para fora, é Assembleia dos Santos, que traz essa ideia que nós somos chamados para impactar esse mundo, para fazer a diferença como servos de Cristo. E já que nós estamos estudando sobre a igreja, mais uma vez eu volto a fazer referência que a igreja ela é espiritual, isso quer dizer que ela é invisível e ao mesmo tempo ela é visível, ela é material também. Ela é única, una espiritualmente. Ela é conhecida, como nós já estamos descrevendo para você, como a noiva do Cordeiro, mas ao mesmo tempo ela é múltipla e apresentada também visivelmente em denominações, como nós já estudamos aqui em sala de aula. E quando paramos para compreender sobre esse símbolo precioso da noiva do Cordeiro, entendemos exatamente o alto preço pago por essa igreja. Cristo entregou a sua vida em favor desta igreja e dos seus membros, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Faça essa leitura com os teus alunos. Cristo ele entrega a sua vida em amor à sua igreja. Isso quer dizer que ele se entrega por nós. Em Mateus 6, 24, também Efésios capítulo 5, versículo 24, nos chama a atenção que faz parte da nossa responsabilidade como igreja retribuir esse amor a Jesus, retribuir esse compromisso que nós temos com Deus, pois fomos comprados por Ele. A igreja também é apelidada de povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. E o primeiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto: a lealdade e a devoção da noiva, da igreja. Quando nós observamos essa figura de linguagem para a igreja como noiva, isso quer dizer que há uma lealdade, há uma devoção, há também uma fidelidade a ser demonstrada por essa igreja ao seu noivo, que é Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 24 ao 27, é importante você ler esse texto. Você percebe à luz da palavra que Cristo demonstra esse amor à sua igreja. Essa igreja possui um lugar diante de Deus e essa igreja é comprada por Jesus em amor através do seu sangue. E em 2 Coríntios 11, versículo 2, está escrito que esse amor, essa fidelidade é demonstrada deste esposo, que é o marido, que é Cristo, que tem um compromisso com essa igreja. Então a igreja tem essa figura de linguagem que fala dessa fidelidade, desse amor. Outra coisa que nós precisamos observar, estudando exatamente essa doutrina, que a intimidade, o amor, a beleza desse relacionamento é demonstrada pelas Escrituras. Deus tem um compromisso com a sua igreja. Deus tem um compromisso com o seu santo. E os crentes são apelidados agora, além de noiva do Cordeiro, como discípulos do Senhor, aqueles que seguem o caminho, cristãos, santos, eleitos, servos fiéis. Todos esses termos se encaixam perfeitamente na vida e no ministério da igreja. E essa igreja é formada exatamente por membros que se entregam verdadeiramente a Jesus, como já explicamos aqui em aulas passadas. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a comunhão de Deus e seu povo. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que a igreja tem essa figura exatamente de noiva. E há aqui uma representação exatamente desse casamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento,
Israel é escolhido como geração santa, e há uma diferença entre Israel e a Igreja do Senhor. Israel é uma nação escolhida por Deus para um compromisso com Deus. É claro que Israel, nas páginas do Antigo Testamento, rejeita esse compromisso, desobedece. Então, no plano da glória, antes da eternidade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus planejou a sua igreja. Deus planejou a noiva do Cordeiro. Essa igreja que é formada agora não somente por um povo, mas é formada por todos os povos, que tem o compromisso de servir a Deus por intimidade, devoção, se entregando ao Cristo. Porque Israel rejeita o Messias, sendo a nação escolhida por Deus. Agora, quando nós olhamos para a igreja não rejeita Jesus, não rejeita o Messias. Essa igreja ama o Messias e decide então ter um relacionamento com Jesus, ter um relacionamento com o Messias. A igreja ela é especial, ela é triunfante, ela é verdadeira, ela é fiel. Ela também nasce no plano da eternidade, porque Deus planeja essa igreja de acordo com a sua vontade. E a igreja foi eleita desde a eternidade, como estou dizendo para você, segundo a presciência de Deus, segundo a vontade soberana do Altíssimo. E o Senhor estabeleceu o plano de salvação para exatamente apresentar a sua igreja através de Cristo. Aqueles que aceitam Jesus fazem parte dessa igreja. Você se torna um membro dessa igreja quando você tem um relacionamento com Cristo. Como está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. Pois essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça parte dessa igreja, se torne um membro dessa igreja. Ame a Jesus de todo o teu coração. Então, a figura da noiva é apresentada aqui de forma espetacular, diferente da figura de Israel. E é claro que eu preciso ressaltar aqui que Deus não exclui os israelitas, mas agora, através da igreja, ele dá oportunidade para aquele que é judeu e também para aquele que é gentil, no nosso caso, fazerem parte dessa igreja. Unidos, tanto judeu como gentil, eles agora são um povo. Então não há mais distinção. Na igreja, esse povo é unido, esse povo se torna santo, um povo chamado por Deus diante dessa eleição divina desde a eternidade. Eu espero estar explicando isso para você. Avançando, vamos para o nosso terceiro subtópico aqui da nossa lição, do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A noiva e o noivo viverão juntos na eternidade. Então a figura desse casamento, nesse terceiro subtópico, é visível, porque a noiva, que é a igreja, e Cristo, que é o noivo, viverão juntos nessa eternidade. Isso fala do gozo da presença, de estar com Deus, desfrutando da glória que foi preparada desde a eternidade para o santo. Como está escrito em Apocalipse 19:7, as bodas do Cordeiro, onde nós iremos adorar. Como está escrito em Apocalipse 21:2, também Apocalipse 22:17, nós vamos conhecer a cidade santa como igreja de Deus, como servos de Cristo, como noiva do Cordeiro, como santos, como discípulos de Jesus. Então esses símbolos são demonstrados também na Escritura. E de acordo com 1 Coríntios 12:13, a lição não dá, e eu preciso trazer isso para você, em Cristo não há mais essa divisão entre judeu e gentil. Ambos agora, em Jesus, experimentamos de um só batismo, uma só fé no Senhor da glória, nos tornando igreja de Cristo, essa igreja que vai desfrutar da glória com o Senhor. Como também está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que a nossa eleição desde a eternidade foi estabelecida por Deus, faz parte do plano de Deus, então nos tornamos igreja para desfrutar dessa bênção espiritual na escatologia futura, dessa presença gloriosa em Jesus. E aqui nós entendemos que a igreja é formada então por judeus e gentios que se tornam co-herdeiros dessa relação, dessa salvação, deste casamento, dessa bênção eterna com Deus. Avançando a presente ação do tópico 1, e vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBT. A igreja é simbolizada também como o templo de Deus. Olhando para as escrituras, além do símbolo de noiva, nós encontramos o símbolo do templo. Isso quer dizer que, como igreja, também somos templo do Senhor. Nós, vasos de barro, imperfeitos,
somos exatamente templo de Deus nesse símbolo de igreja. E Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que essa manifestação é tão linda que nós, imperfeitos, somos edificados agora em Jesus para nos tornarmos templos em Deus. Templo de adoração. Isso quer dizer que nós não somos adorados, não é isso. Mas isso quer dizer que em nós habita a presença de Deus. Em nós habita a presença do Espírito Santo, cujo fundamento é em Jesus. Então, a partir do momento em que eu estou fundamentado em Jesus, me relacionando com Jesus, a presença dele habita em mim e habita em você também. O próprio Pedro, escrevendo o texto, em 1 de Pedro 2,6, fala a respeito desse fundamento. Então, para você se tornar templo, você precisa estar fundamentado em Jesus. Ele é a base. E se tornando templo, você recebe então a presença do Espírito Santo que habita em você. E isso é lindo de acordo com as Escrituras. 1 de Pedro 2,5, Pedrão nos apelida então de pedras vivas. Outro exemplo que encontramos aí. Somos pedras vivas desse templo. Isso também me faz entender que em comunhão com meu irmão, unidos em igreja, em corpo, nós sentimos a presença de Deus. Isso aqui não dá abertura para os desigrejados que fazem questão de dizer que em casa eles vão sentir a presença de Deus e aí não precisa cultuar. Olha para o texto, Pedro nos apelida de pedras. Ele faz referência à edificação de um templo. Então, em comunhão, nós temos essa parceria com nossos irmãos de recebermos essa presença gloriosa do Espírito em nós. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, encontramos outra referência linda, que nós somos também apelidados de edifício do Senhor. Observe, tudo isso faz referência a uma morada, uma habitação, a uma manifestação. A ideia aqui desses textos é exatamente demonstrar para você que Deus se revela de forma tabernacular. Você sabe qual é o sentido do tabernáculo no Antigo Testamento? Deus cultuando no meio do povo. O tabernáculo se movia a partir do momento em que a presença de Deus também se movia. Outra ideia que você tem aqui também. O templo, o tabernáculo aqui de adoração, não prendia a presença de Deus. Era o Espírito que conduzia. Então o tabernáculo deveria seguir essa presença. Nós somos guiados pela presença, somos direcionados pela presença. E a presença que faz diferença em nossas vidas de como templo do Senhor. Avançando, vamos entender então o primeiro subtópico da aula de hoje, do segundo ponto aqui da nossa EBD. A igreja é vista como um templo de Deus. Você é templo de Deus. Como igreja, o próprio apóstolo Paulo faz questão de fazer essa figura de linguagem, demonstrando para a gente a riqueza de entender exatamente que nós somos templo de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Leia esse texto. Nós somos templos de Deus, então devemos tomar cuidado com esse corpo, porque aqui, sendo um vaso de barro, habita a presença de Deus. A igreja não é apenas um local, um templo, por exemplo, fixo em um endereço. Mas a igreja é formada por pessoas, por discípulos. E essa igreja é formada, então, por você. Essa é a visão do reino. O reino quer dizer exatamente que nós aceitamos o reinado de Cristo em nós. Cristo, então, é o nosso rei nesse mundo. E isso também faz questão de dizer que não estamos presos somente a um templo, onde nós podemos apresentar os nossos sacrifícios, a nossa adoração. A igreja, nessa forma de linguagem, traz esse entendimento que nós estamos de acordo com a obediência do reino. Então, nós somos emissários desse reino, templos desse reino, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, onde estamos, anunciamos o reino, que é o reino de Cristo. E Hebreus capítulo 3, versículo 6, também recebemos o apelido de casa de Deus. Você é casa de Deus. Sendo pequeno, falho, fraco, você é casa de Deus. Uma casinha de barro, feita de taipa, como aqui no Nordeste nós encontramos. Falha, a estrutura é simples, mas dentro dessa casinha de barro habita a presença do Altíssimo. Oh, glória! É essa igreja que nós olhamos para a Bíblia e encontramos essa igreja como triunfante, como militante, uma igreja que milita nessa jornada. É essa igreja que nós olhamos para a Bíblia e entendemos que ela é a noiva de Cristo. É essa igreja que você faz parte e vai morar com o Senhor na glória. Eita maravilha! Nós somos essa igreja do Cordeiro. Vamos avançar então
para o segundo subtópico aqui no ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Você é um templo de Deus. Nesse segundo subtópico aqui do ponto número 2, nós olhamos agora para a igreja como um corpo individual. Você individualmente é um templo de Deus. Isso quer dizer que esse Espírito Santo também habita em você de forma trina. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olhando para a Bíblia, encontramos exatamente essa figura de linguagem que demonstra que a igreja é você. Nós somos os discípulos de Cristo espalhados nesse mundo. Cada pessoa convertida a Jesus deve buscar então uma santificação pessoal, porque nele habita o reino e ele deve propagar esse reino. Cada pessoa convertida a Cristo deve então anunciar esse reino para essas gerações. Nós, como Igreja de Cristo, recebemos exatamente esse símbolo maravilhoso de acordo com as Escrituras. E de acordo com a Bíblia, essa igreja também tem as suas ordenanças. E as ordenanças da igreja são ordenanças fiéis e reais, que é o batismo, a ceia do Senhor. Na igreja nós encontramos exatamente essas figuras, porque a igreja tem uma missão, propagar o reino. E nós devemos propagar o reino às pessoas perdidas nesse mundo, que ainda não fazem parte da membresia dessa igreja. A igreja não está limitada a uma denominação. A igreja não está limitada a isso. A igreja sou eu, a igreja é você, independente da placa denominacional. Em Cristo somos um só. Avançando, gente boa, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A igreja simbolizada como o corpo de Cristo. Quando analisamos exatamente nesse terceiro ponto, a Bíblia, nós percebemos, por exemplo, a carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, o conteúdo daquela carta é direcionado para a igreja como o corpo de Cristo. Em Cristo, nós somos membros de um corpo, e esse corpo é conhecido como igreja. Cristo é o cabeça da igreja, isso quer dizer que ele é que direciona a igreja. E em 1 Coríntios 12 ao 27, nós entendemos que a igreja ela é um corpo vivo e ativo. A igreja é viva, ela é militante, ela é triunfante, ela peleja contra as astutas ciladas de Satanás debaixo do sangue do Cordeiro. E em Efésios 2, 22 e 23, diz que você faz parte desse corpo a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, entendendo que Cristo é o nosso Rei, ele é o cabeça, ele direciona a igreja. E a filosofia de Cristo não é a filosofia desse mundo, mas a filosofia do reino que guia a igreja. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo faz questão de dizer que a igreja é o corpo de Cristo sobre a liderança de Cristo. Quem guia a igreja é Jesus. Quem direciona você é Jesus. Quem traz a orientação para a igreja é o Cristo. E na igreja nós encontramos três aspectos bem interessantes que estão aqui na nossa lição. Primeiro, a unidade. Segundo, a diversidade. E terceiro, a mutualidade. Isso quer dizer exatamente que a igreja ela é unida em seus membros. Isso quer dizer que a igreja também tem membros em diversidade de funções. Olha que detalhe, nós somos unidos como um corpo, mas tem a diversidade também de funções. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, professor da EBD, cantor. Não me coloca para cantar não, porque é uma derrota, é uma tragédia. Deus me chamou para isso aqui, para ensinar a palavra de Deus. É nesse sentido que eu fui chamado. E existem pessoas que foram chamadas para outros aspectos nessa questão de diversidade no reino. Outra coisa que a gente percebe também, essa questão da mutualidade. Nós compreendemos exatamente que há um só corpo, muitos membros que são distintos também. E em Efésios 4:12 está escrito que essa distinção é boa. Está escrito que essa distinção serve para a edificação dos santos, serve para a edificação do corpo, serve para a edificação da igreja. Como um corpo, nós entendemos que se um membro cai, nós também sofremos. Se um membro sofre, nós também nos entristecemos. Somos um corpo, família de Deus, corpo de Cristo. E finalizando a aula de hoje, o segundo subtópico aqui do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A igreja é um organismo vivo. Como eu disse a você, a igreja ela é viva. A igreja ela é verdadeira. E nesse último subtópico, entendemos muito bem que essa igreja é um organismo vivo,
chamada por Deus, comprada por Cristo. A igreja ela é viva porque ela é atuante, ela milita na terra, ela é triunfante em todas as batalhas, porque nós somos de Cristo. Nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo e prevalecemos não por nossa força, mas por causa de Cristo. A igreja é o símbolo de Cristo, a igreja apresenta Jesus. Nós devemos apresentar Jesus em tudo em nossas vidas. E você, é a igreja do Senhor? Se é, comenta aí. Se contribuir contigo na ministração de hoje, se Deus falou com você, por favor, comente aí, nos ajude também a falar de Cristo para as mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu te espero por aqui na nossa próxima aula, lição de número 4, onde nós vamos estudar o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O propósito da igreja. Se eu fosse você, não perdia essa aula. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.